Olá, povo de Deus, 12ª semana do Tempo Comum, segunda-feira, 20 de junho de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir do segundo livro dos Reis, capítulo 17, de 5 a 8, de 13 a 15a e 18. E Mateus 7, de 1 a 5. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Assíria, invadiu todo o país. E chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Síria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinha adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: voltai de vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados como seus pais, que não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinham feito com seus pais e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe de sua face, restando apenas a tribo de Judá. Depois de Salomão, nunca mais tivemos a união do povo de Israel, que, sob a regência de seus filhos, se dividiu em 2 reinos. O do sul, com a capital em Jerusalém, e o do norte, com a capital na Samaria. Os 2 reinos se afundaram em diversos problemas, sempre atribuídos pelos escritores sagrados às infidelidades ao Deus de Israel. A derrocada dos 2 reinos tem seu ponto culminante com a deportação do povo para a Babilônia no século VI a.C. Porém, o reino do norte caiu antes, em mãos dos assírios, no ano de 722 a.C., com a tomada de Samaria, capital de Israel, pelo rei da Síria, depois de 3 anos de cerco, suscita nos autores deuteronomistas uma reflexão sapiencial. Submetem a história a um exame e concluem que, sobretudo a partir da monarquia, o povo, com os reis à cabeça, se precipitava para a ruína devido à sua infidelidade a Deus, que era cada vez maior. É muito importante tal reflexão, pois coloca o povo em situação real de sua vida que não pode acusar a Deus por abandono, como algumas correntes faziam. Não, os erros históricos são frutos das más escolhas do povo, sobretudo de seus dirigentes. É fácil acusar a Deus pelo abandono, pois nem sempre o povo está disposto a reconhecer seus próprios erros. Os autores deuteronomistas propõem uma leitura da história à luz das infidelidades que eles cometeram, não seguindo os compromissos assumidos com Deus no pacto da aliança. Os reis prevaricaram e arrastaram boas parcelas do povo nos mesmos erros cometidos. Interessante que a Bíblia nos mostra que os sinais mais evidentes desta infidelidade estão no abandono dos compromissos com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, isto é, com os mais pobres. À luz deste texto, cabe a nós perguntarmos-nos se somos capazes, frente às calamidades que vivemos, de assumirmos a parcela de responsabilidade nossa
que está aí embutida. Somos responsáveis por nossas más escolhas na vida. Mateus 7, de 1 a 5. Disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgares, e sereis medidos com a mesma medida que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Começamos hoje o terceiro e último capítulo do discurso de Jesus em Mateus, o famoso Sermão da Montanha. Jesus é transparente, é cristalino em seu ensinamento. Frente aos fáceis julgamentos que a prática dos fariseus apresentava, devido ao mau cumprimento da lei, Jesus alerta que essa rapidez em julgar os outros pode incorrer no esquecimento de uma avaliação correta da própria vida. Daí vem a máxima: Deus nos julga com a mesma medida que usamos para os outros. É claro que acreditamos que a misericórdia do Pai é infinitamente maior que a nossa, mas essa sentença de Jesus é pedagógica, pois nos leva a tomar mais cuidado com nossos julgamentos. Jesus nos alerta que o rigor dos nossos julgamentos sobre o próximo deixa claro que desconhecemos a nossa própria fragilidade e nossa condição de pecadores diante de Deus. A diferença entre um cisco e uma trave é enorme, pois assim podemos perceber a diferença das medidas que usamos nos julgamentos. Saber discernir com exatidão as questões a serem julgadas é dom que recebemos se vivemos abertos à ação do Espírito. Devemos pedir constantemente tal dom em nossas orações. Se virmos bem, Jesus não nos proíbe julgar e medir os outros, mas ensina-nos como fazê-lo. A medida do juízo divino será igual a que usarmos nos nossos julgamentos humanos. Na antiguidade, a medida com que se media a cessação de um bem era a mesma que assegurava a sua restituição. Os rabinos, por sua vez, ensinavam que Deus se servia de um duplo critério de juízo: a justiça e a bondade. O convite a não julgar forma como que uma espécie de refrão no Novo Testamento. O próprio Cristo se apresenta como aquele que não vem julgar o mundo, mas vem salvá-lo. Paulo também nos previne contra o risco de fazermos julgamentos. Diz ele: se julgas os outros e fazes o mesmo que eles fazem, estás condenando a ti próprio. Um beijo no teu coração.